aí, galera do nono, beleza? Pessoal, vamos dar uma agilizadazinha hoje, tá? Espero que vocês possam estar aí assistindo nosso vídeo aula. Dar uma agilizada boa aí nessa questão do nosso conteúdo, tá certo? Justamente porque vocês sabem que semana que vem a gente vai fazer essa questão das revisões. Vamos encerrar também o módulo na semana que vem falando justamente sobre o Brasil, né? Sobre tanto o processo de redemocratização brasileiro, como também da ação neoliberalista aqui no Brasil, né? Já que hoje o nosso ponto central da nossa aula é justamente essa questão, né, da formação da política neoliberal pelo mundo, tá bom? Galera, uma economia neoliberal, ela é justamente caracterizada pela abertura, nítida aí, né, pela abertura da economia, né, do mercado, justamente para essa questão da livre circulação de produtos e mercadorias e serviços, né? Ela vai flexibilizar justamente essa questão das leis trabalhistas, né? Reduzindo a intervenção até então estatal nessa economia, né? Abrindo esse comércio para a livre concorrência e diminuindo os gastos justamente nas áreas sociais, né? Você vai ter aí a redução da carga tributária, né, e a livre circulação do capital dentro desse país, né? Isso aí é uma economia neoliberal. Traduzindo, né, reduzindo a ação do Estado para favorecer o povo, né, diminuindo assim o investimento na área de saúde, educação, segurança, né, e garantindo aí a entrada do capital estrangeiro, tá bom? Então assim, galera, esse modelo econômico, né, ele começou a ser adotado justamente em detrimento do estado do bem-estar, né, do bem-estar social, olha só, né, o carinha chamado, uma moça chamada Margaret Thatcher, né, a primeira-ministra britânica, inglesa, né, ela adotou aí essa política em 19, né, e o até então Ronald Reagan, né, que era o presidente dos Estados Unidos durante 1981 até 1988, né, foram esses dois principais nomes do neoliberalismo pelo mundo, né. No Reino Unido, a Margaret Thatcher, né, ela adotou aí a ideia do liberalismo, né, e que favoreceu justamente a permanência do Estado conservador, né, do Partido Conservador no poder por um longo período de tempo, né? Economicamente, Reagan, até então presidente norte-americano, só uma curiosidade, galera, a Margaret Thatcher, né, ela permaneceu no poder de 1979 até 1990, tá bom? Então, assim, economicamente, Reagan fez drásticos cortes na área de saúde, educação, né, para o povo norte-americano, né, que eu falei para vocês no início. Até então, o Estado ele vai reduzir essa regulamentação, né, econômica e financeira, né, e ele vai cortar os impostos, né. Aí você tem justamente esse problema, né, do neoliberalismo, é justamente não olhar para o povo, né, um pouco drástica essa ideia, porque aumenta, né, no ano essa questão da desigualdade social, tá bom? Mas por outro lado, ele aumentou aí os investimentos em armamentos, serviço militar, né? Ele se reelegeu em 1984, né, e assinou importantes acordos de paz, né, com até então os soviéticos, né? Nas eleições seguintes, galera, ele foi sucedido por um carinha chamado George Bush, né? O Bush, até então presidente norte-americano, né? Ele foi marcado aí pela Guerra do Golfo, né? Aonde o exército iraquiano, após o cessar-fogo, né, e a derrota, incendiou aí diversos barris de petróleo, dificultando a comercialização e favorecendo o aumento do preço do produto no mercado internacional. Em razão disso, o Bush, né, ele foi marcado aí pelos altos preços de produtos derivados justamente do petróleo, além, galera, da alta taxa de desempregos, né, e da baixa produtividade econômica. Ele foi sucedido no governo por um carinha chamado Bill Clinton, né? Aí vocês perguntam, professor, como assim? Né, galera, eu tô falando de George Bush pai, tá bom? Já já a gente vai entrar no filho.
né? E aí que permaneceu no poder durante 12 anos, né? Na frente do país. Foi de 1993 até 2000. E aí você tem aquele um monte de caso de escândalo do Clinton, né? A mulher, ai meu Deus, ele tá traindo a mulher, né? E aí, galera, o que é que vai acontecer? Nas eleições de 2000, o governo norte-americano, até então o Clinton, ele foi substituído agora pelo George Bush filho, tá certo? Né? Entre as suas medidas, ele mostrou ao mundo sua preocupação com a ideia da corrida armamentista, né? Apresentando o escudo antimíssil, tá certo? E reativando as ações militar norte-americanas, né? A alta tecnologia militar norte-americana, né, não evitou até então o maior atentado da história, né, que foi o famoso 11 de setembro de 2001, onde a gente teve ali o ataque às Torres Gêmeas norte-americanas. Né, em resposta a esse ataque, né, que o Bush não deixou em vão, né, o George Bush iniciou a guerra ao terror, né, que foi uma campanha militar internacional que incluiu uma série de ataques até então ao Iraque, né, ao Irã e ao Iraque e ao Afeganistão, né, a Coreia do Norte, sobre a justificativa de conter esses países que supostamente estavam armados, né, com armas nucleares, tá bom, galera? Bush se reelegeu em 2004, né, e aí a presença norte-americana no Iraque e no Afeganistão durou quase uma década, né? Somente em 2010 as tropas norte-americanas foram retiradas do Iraque, tá bom? Galera, você teve aproximadamente aí cerca de 11,5 mil mortos, né? Todos civis, e cerca de 1,8 milhões de iraquianos refugiados, tá certo? No ano de 2008, né, foi eleito o primeiro presidente negro da história do norte dos Estados Unidos, né, que foi o Barack Obama. Seu governo foi marcado justamente pela imensa crise econômica norte-americana e as suas medidas que garantiram justamente a sua reeleição em 2012, tá bom? É bom lembrar também que os Estados Unidos se recuperam dessas crises econômicas, tá certo, galera? Em 2003, a partir de 2009, né, a gente já vai vendo lá os Estados Unidos se erguer. Galera, uma página muito importante também é a Primavera Árabe, né, aquele documentáriozinho que a gente assistiu, né, a ocupação norte-americana que vai desestabilizar justamente a política do Iraque, né, e acabou afetando outros países de origem árabes, né, justamente no norte da África. Né. O primeiro país afetado foi a Tunísia em 2010, né, seguindo por Egito, Líbia, Argélia, Síria, né, e em 2014 a Síria entrou em uma guerra civil sem precedentes e sem término, né, causando aproximadamente até hoje 140 mil pessoas e 2 milhões de refugiados. 140 mil mortos e 2 milhões de refugiados. Né? A guerra civil na Síria é justamente o resultado da pressão violenta que o governo ditatorial de Bashar al-Assad né, empregou justamente na Síria. Né? Atualmente a Síria está dividida em algumas facções, né? Cada grupo tem um interesse político, né, e um viés que isso aqui complica, velho, o viés religioso, tá certo? Né, que cada um considera-se justamente esse viés mais adequado para aquilo que eles estão pensando, né, ou para aquilo que eles seguem. Galera, é bom lembrar também que dentro desse contexto neoliberal, né, um dos continentes que mais sofrem com isso, né, e com o final da Guerra Fria foi justamente a África, né, e aí alguns países africanos têm desafios muito grandes. Né? Então, assim, galera, após o processo de independência desses países, depois da Guerra Fria, né, as várias ex-colônias passaram a uma série de conflitos e guerras civis, né, e que duram décadas, né, desde 1970 até 1980. Algumas regiões foi democratizado, né, enquanto outras continuam até hoje, né, vivendo em constante conflitos. É bom lembrar também que tudo um pouquinho, né, não é só essa questão do término da Guerra Fria, mas tudo isso também tem um resultado da colonização e do imperialismo europeu nessas cidades, tá? Nesses países, desculpa, certo? Né? Entre alguns problemas que penduram até hoje,
né, é justamente essa questão das fronteiras e da fragmentação das etnias que foi causada pela ação imperialista, né? Então, assim, galera, é bom lembrar que a continente africano passa justamente, né, por esses problemas que logo, né, ao longo da década vem tentando ser resolvido. Outra coisa também, pessoal, é a questão da imigração, né? Como vocês sabem, acho que vocês já viram isso com o professor Epaminondas de Geografia, que o grande problema das imigrações, né, da migração, é justamente a crise na qual a pessoa refugiada está tentando escapar, né, do seu país. Geralmente são crises militares, guerra civil, crise financeira, né, e o mundo acompanha isso há um bom tempo já, essa onda aí de imigração, certo, galera? Então, pessoal, vamos ficando por aqui no 9º ano. Espero que vocês possam assistir a nossa videoaula. Galerinha, até mais. Fui. E pra gente encerrar com mais dedicação, né? Lembrando que na aula que vem a gente vai falar sobre essa questão do Brasil. Então, eu vou deixar para vocês aí algumas atividades, tá certo? Página 20, 21, página 23, 24 e 25, certo? E 27. Galera, não esqueçam, a gente está terminando já o ano, né? Estamos chegando ao final. Façam as atividades, é fundamental que vocês façam as atividades, tá certo? Semana que vem, revisão, término do módulo, então façam essas atividades, tá bom? Tchau, galera, fui!